Então, nós não temos escolha. Se nós queremos servir a Deus, nós precisamos temê-lo. Eu preciso respeitar Deus, honrar Deus em toda a minha forma de viver. Amém? Quero convidar você para abrir a tua Bíblia no quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Lá no comecinho da Bíblia, o quinto livro, Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Deuteronômio capítulo de número 13, versículo de número 4. Olha o que diz o texto, irmãos, da palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 13, versículo 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvirei, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então veja bem, irmãos, é um mandamento que o Senhor deu. Primeiro, eu tenho que andar após ao Senhor, eu não posso andar na frente de Deus. E eu tenho que andar, irmãos, com temor. Tá? Eu quero, irmãos, abreviar, porque as horas vão passando depressa. Irmãos, o temor do Senhor é algo necessário como parte da adoração a Deus. Semana passada, acho que foi, uma irmã relatou para mim, lá do Seival, que ela estava evangelizando uma pessoa, né, um conhecido dela, para vir no culto aqui. E aí ela falou para essa pessoa da nossa Santa Ceia. E ela estava contando para essa pessoa a reverência que nós temos na celebração da Santa Ceia. Porque ela veio de um lugar que a ceia, irmãos, era servido depois do final do culto comum. A pessoa só era chamada lá na rua, quem vai participar da ceia vem aqui, e ali o pastor fazia uma oração e partia o pão, e dava o suco e acabava. Quando ela veio para cá, ela ficou, irmãos, maravilhada pela nossa liturgia da Santa Ceia e a reverência. Por que nós cuidamos disso? Porque, irmãos, o temor de Deus faz parte do nosso culto e da nossa adoração. Amém? Abre a tua Bíblia no Salmos capítulo 5, versículo 7. Salmos de número 5, verso de número 7. Salmos de número 5, verso de número 7. Olha o que diz aqui, ó. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Escute-me bem. Quando eu venho, irmãos, numa casa que leva o nome de casa de oração, casa de Deus, por mais humilde que seja essa casa, por menos luxo que ela tenha, eu tenho que ter a consciência que eu estou entrando dentro da casa de Deus. Ou dentro da casa onde Deus é invocado. E quando eu chego, irmãos, na igreja, olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Eu estou chegando aqui pela bondade de Deus. Somente pela bondade de Deus que eu estou aqui. E então eu tenho que me inclinar com temor, ou seja, eu tenho que me comportar, irmãos, com temor dentro da casa de Deus. Às vezes a gente vê, irmãos, muito pouca reverência, muito pouca adoração. A gente já viu muitas coisas, irmãos, nesses anos de caminhada. Pessoas que às vezes, irmãos, o seu irmão está orando e sem, né, com toda a discrepância, chega e interrompe a oração do irmão. Pessoas que já aconteceu, irmão, de atender telefone celular no meio de um culto, no meio de uma pregação, e começar a falar ao telefone, irmãos, aí na nave da igreja.
Então tem que haver uma reverência, irmãos, tem que haver um temor, porque eu não estou, irmãos, no supermercado, eu não estou na loja, eu não estou passeando no calçadão, eu não estou lá no consultório médico. Não, eu estou na casa de Deus. Ou nós não cremos que Deus está aqui? Quem crê que Deus está aqui quando nós nos reunimos, diga glória a Deus. Pois bem, então se eu creio que Deus está aqui, eu tenho que me portar com respeito e com reverência. Tenho algo, irmãos, uma atitude que caiu em desuso na igreja, mas eu sou desse tempo. Eu, quando fui discipulado, quase 30 anos atrás, nós fomos discipulados pelo nosso pastor e nós não ousávamos entrar na igreja sem dobrar os nossos joelhos e orar. Mesmo que não fosse horário de culto, a gente entrava e o primeiro banco que tinha lá na porta, a gente já dobrava o joelho e já agradecia a Deus pela oportunidade de estar na casa de Deus, pedia que a misericórdia de Deus nos alcançasse e depois então nós levantaríamos. Às vezes a oração, irmãos, era feita na porta da igreja antes de entrar. E isso era uma prática, irmãos, comum entre os cristãos. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque se eu entrar na presença de Deus de uma forma irreverente, eu posso deixar de ser abençoado. Amém? Eu quero ler um outro texto que é bem conhecido, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Pouco à frente, irmãos, do livro de Salmos, 2 livros à frente. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de touros, pois não sabem que fazem mal. Então, olha a exortação, ó. Guarda o teu pé, ou seja, cuida como te comportas na casa de Deus. Os irmãos estão entendendo? Um dia, uns anos atrás, eu fiquei muito indignado. Eu estava em outro ministério e eu sempre gostei de ir para a igreja cedo para orar. E aí eu estava lá no meio dos bancos orando, irmãos, e sabe aquela oração gostosa, sentindo Deus? E de repente eu levo um susto, sabe por quê? Porque alguém me sacudiu. E quando aquela pessoa me sacudiu assim, ela deu um grito no meu ouvido e disse, ora por mim, e falou o nome dele. E eu levei aquele salto e olhei para ele e ele saiu rindo. Não era um pedido de oração. Ali era um deboche. E eu confesso para vocês que eu perdi a minha paz. Eu perdi a minha bênção. Entendeu? Pelo cargo que aquela pessoa ocupava. A igreja, irmãos, eu tenho que ter uma reverência. Às vezes a gente vê, mas eu não vou, o que eu vou falar agora, eu não vou me dirigir às crianças, tá? Porque as crianças, irmãos, claro que eles têm que ser educados, né? E é a vara quando é verde que você consegue dobrar ela, depois que ela, né, cresce, fica mais grossinha e seca, se você tentar dobrar, você quebra. Mas a gente entende que criança não é criança. Um dia os discípulos não queriam nem deixar as crianças chegar perto de Jesus para dar barulho. Jesus, não, deixa eles irem a mim, porque deles é o reino dos céus. Então o que eu vou falar agora, eu não vou falar, irmãos, voltado para as crianças, mas para os adultos, né? Adolescentes, jovens e adultos. A casa de Deus, irmãos, não é um lugar para você estar de risadinha, para você estar de conversinha, para você estar de tititi, coisa desnecessária, se você está entendendo? Há lugares por aí, irmãos, que você chega, parece que você está entrando num bar. Entendeu? A conversa está lá, a pessoa está orando, a conversa está... a pessoa está cantando e a conversa está indo, a pessoa está pregando e a conversa está indo. Não, se eu temo a Deus, para um pouquinho. Independente de quem estiver aqui, ó, louvando a Deus, quem estiver aqui lendo uma palavra, quem estiver aqui em cima dirigindo o culto ou pregando, eu tenho que ter uma consciência seguinte, que eu estou aqui
para prestar um culto a Deus e adorar ao Senhor. Então eu tenho que fazer isso com total reverência. Amém? Eu viajei muito, irmãos, pregando em conferência e eu ficava perplexo, sabe? Tinha pessoas que entravam na igreja, auxiliar irmão João, caminhando como se fosse, né, a casa deles, subiu para cima do altar, nem os joelhos não dobravam. Pasme, eu estava pregando num congresso na cidade de Araranguá, e eles fizeram uma copa, né? E aí fizeram um churrasquinho, e terminou o culto, e eu fiquei em cima do altar conversando com o pastor. De repente vem a esposa do pastor com um espetinho de churrasquinho em cada mão, subiu do altar, deu uma para o pastor, deu outra para mim, e ele puxou a cadeira, se sentou, cruzou a perna e seguiu comendo em cima do púlpito, e eu comeu na mão. E esse come, pastor? Eu disse, não, depois eu como. Por quê? Porque eu aprendi que a casa de Deus não é lugar de estar comendo. Para isso você tem um salão social, para isso você tem um lugar determinado. Os irmãos estão entendendo? Reverência, temor, que as pessoas estão perdendo. Aí sabe qual é a consequência disso? Cultos gelados, cultos frios, cultos sem manifestação do Espírito Santo, sem batismo com o Espírito Santo. Por causa disso, falta de temor de Deus. Amém? Provérbios 9:10 fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então eu sirvo a Deus, me lembrando da sua equidade, da sua santidade, da sua justiça e da execução da sua ira. Eu não posso esquecer disso. Ele mesmo disse, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Meus irmãos, não queiram cair na mão de um Deus irado. Talvez você, como eu, conhece alguém que tem mais medo do diabo do que de Deus. Não passa embaixo de escada, não sai para a rua sexta-feira 13, se vê um despacho na esquina, dá volta, vai lá pela outra rua. Por quê? Porque tem medo do diabo, mas não tem medo de Deus. Se você cair na mão do diabo, Deus te tira da mão do diabo. Agora, se você cair na mão de Deus, quem é que tira? Por isso que às vezes que horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Por isso eu tenho que servir a Deus, né, com temor. E aí então eu vou prestar um culto a Deus diário com sabedoria. Você entendeu? Diga glória a Deus. Então esse temor, irmãos, em relação a Deus, seja sob a perspectiva de medo, porque você sabe que tem um Deus que é amor, mas que é justiça, ele é bom. Esse temor em relação a Deus como reverência, como respeito, ele é muito bom, porque isso vai fazer você ter uma vida de comunhão com Deus. Você entendeu? Diga glória a Deus. Bom, agora, irmãos, eu separei 3 temores que são prejudiciais para a vida de uma pessoa. Tem mais, mas eu peguei esses 3 aqui porque eu creio que eles resumem o restante. Amém? Primeiro temor que é prejudicial para a vida da pessoa é o temor da morte. Você já viu como tem tanta gente que tem medo da morte? Você já parou para pensar? Tem muita gente que tem medo, irmão, de morrer. Tem gente que não gosta nem de falar em morte. Não é? Se você falar em morte, né, começar, a pessoa já muda de assunto, entendeu, irmãos? Não gosta de trabalhar isso aí. Por quê? Porque tem medo da morte. Agora, você já parou para pensar que a única certeza que uma pessoa tem quando nasce é que um dia ela vai morrer? Você já parou para pensar nisso? É a única certeza. O resto tudo é volátil na vida. Você não sabe o que vai acontecer. Agora você nasceu e aí você logo já começa a entender que um dia você vai ter que morrer. Só que a gente vive uma vida toda não querendo falar e nem pensar na morte. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem medo da morte. Agora, eu pergunto nessa noite, há razão para nós que estamos em Cristo temer a morte? Não. Para quem não serve a Deus,
esse tem que ter muito medo da morte e tem que se preparar para o dia da morte. Agora, aqueles que servem a Deus, nós não precisamos carregar esse temor. Por quê? Vamos responder à luz da Bíblia. Eu quero convidar você para nós ler Carta aos Hebreus. Vamos lá para o Novo Testamento. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Hebreus 2,15. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Olha o que vai nos falar, irmãos, o texto. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha o que o escritor está falando, ó. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam sobre a vida toda sujeitos à servidão. Irmãos, por que eu não preciso ter medo da morte? Porque o sacrifício de Jesus garante a minha ressurreição. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Quem serve a Deus não morre. Quem serve a Deus passa da vida para a vida. Amém? Um dia eu já dei, irmãos, um estudo sobre a morte da igreja. Pode ser que um dia Deus me toque e eu pregue aqui, irmãos, uma terça-feira sobre a morte. Nós vamos falar da morte do crente, da morte do ímpio, né, irmãos, destino pós a morte. Amém? Então, se você entregou a tua vida para Jesus, se você já se batizou, se você está na comunhão com Cristo, com a igreja, você está servindo a Deus verdadeiramente, você não precisa te preocupar com a morte. Porque a morte é só o quê? Uma passagem. Pronto. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu morro aqui e me encontro com o meu Senhor ali. Você está entendendo? Então, o medo da morte, ele é prejudicial. Vamos ver outro texto bíblico? Vamos voltar um pouco atrás. Vamos ver aqui. Primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia. Capítulo 15, versículo 53 até o 58. Para mim, irmãos, um dos textos mais gloriosos da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53 até o 58. Olha o que diz o texto. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53 a seguir. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Paulo está dizendo, ei, cadê a morte para aqueles que servem a Cristo? Cristo foi a primícia dos mortos, foi o primeiro a ressuscitar. E se você ler a Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que quando Cristo ressuscitou lá, há quase 2 mil anos atrás, os santos que haviam morrido até aquela data, ressuscitaram todos com ele. Todos. E foram vistos por várias testemunhas. Então, eu preciso ter medo da morte? Não. Por quê? Se eu aceitei a Cristo, eu abandonei o pecado, eu não devo mais nada, a minha conta foi paga, então eu não vou enfrentar o aguilhão da morte. E o inferno não vai me ter lá. Amém? Aleluia. O sangue de Jesus, né, o Senhor Jesus Cristo, garante a nossa vitória sobre a morte. Você crê nisso? Diga glória a Deus.
Então, aqueles que temem a morte, meus irmãos, eles acabam vivendo em verdadeiras tribulações. A alma deles vive atribulada. E isso não é bom. Um outro tipo de temor prejudicial é o temor dos homens. Amém? O temor dos homens. Eu já falei aqui que há pessoas que eles temem mais ao homem do que a Deus. Só que quando você teme ao homem mais do que a Deus, isso é prejudicial na tua vida. Amém? Eu não preciso temer o homem. Por que eu não preciso temer? Vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Olha o que diz o texto. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Não temam aqueles que até podem matar o teu corpo, mas não pode fazer nada com a tua alma. Eu gosto muito de história, principalmente história bíblica. E um dia eu estava lendo, irmãos, a história de Wycliffe, e eu achei lindo, né? Wycliffe foi considerado, irmãos, bruxo. Wycliffe, irmãos, era um pregador inglês. E ele foi considerado, irmãos, um bruxo, condenado pelo Tribunal da Inquisição Católica. E ele foi, irmãos, condenado a ser queimado, né, na fogueira. E quando, irmãos, ele estava sendo queimado na fogueira, as chamas ardendo, ele não se lamenta, ele não esbraveja, ele não chora, ele não se desespera. Sabe o que o Wycliffe fez? Ele fez uma oração e pediu para Deus que salvasse o rei da Inglaterra. Poucos anos depois, a Inglaterra rompe com o catolicismo romano. E uma nova vertente de fé surge dentro da Inglaterra. Ele poderia ter negado a fé. E não só Wycliffe, mas outros tantos que fizeram isso. Mas eles não negaram. Por quê, irmãos? Eles não tinham temor daqueles que podiam até tirar a vida, mas não podiam fazer nada com a alma. Se você ler Atos dos Apóstolos, né, nós vamos ver o primeiro mártir, Estevão, morrendo apedrejado. Só que quando ele levanta os olhos para o céu, ele vê o quê? Ele vê os céus abertos e Jesus em pé, à direita de Deus, pronto para receber a sua alma, o seu espírito. Então você não tema a Deus. Amém? Eu quero ler outro texto para você, Atos dos Apóstolos, para mim completar o raciocínio. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, diz assim, ó. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Uma vez, irmãos, eu estava numa reunião, uma conferência de pastores, e aí surgiu uma questão. O que fazer com a questão da lei que eles querem aprovar, que vão obrigar os pastores a aceitar o casamento ou a união homoafetiva. E aí surgiu um grande debate sobre a questão das doutrinas, porque o que eles queriam, entendeu, irmãos, uma bancada totalmente anticristã, antirreligião, que estava, irmãos, no Congresso, queriam aprovar um pacote de leis, onde nós não poderíamos mais pregar a Bíblia. Porque qualquer coisa que você pregasse, você seria qualificado como alguém que estivesse praticando discriminação. E eles trouxeram, irmãos, na manhã, um pastor e deputado federal para dar uma palestra. E ele, como um bom político que se preza, né, não entrou no mérito da questão, porque se ele entrasse no mérito da questão, ou ele ia se queimar como político,
ou iria se queimar como pastor. Porque se ele falasse a verdade, ele não chegaria no Congresso e iam caçar o mandato dele por decoro parlamentar. Se ele mentisse, ele ia perder a sua reputação dentro da igreja. Então, não falou nada com nada. E, irmãos, à tarde me pediram para mim dar, no caso, a palestra da tarde. E eu abordei, irmãos, sobre essa questão. E eu fiz o pano de fundo nesse texto. O que é mais importante para nós? Temer a Deus ou temer os homens? Vamos temer o homem porque pode nos cercear, pode nos prender, pode nos condenar, pode nos torturar, pode nos colocar uma pena capital e nós temos que ser o testemunho da fé com o nosso próprio sangue? Vamos temer por causa disso? Essa é uma preocupação, meus irmãos, que eu tenho com a igreja brasileira, porque eu não sei se os crentes da igreja brasileira estão prontos a selar o testemunho de fé com as suas próprias vidas, se necessário for. Não sei. Não sei. Porque tem muito homem aí que é valente, mas quando vê a coisa feia, né, corre. Chamaram os apóstolos, deram uma surra neles, e disseram, olha, não fale mais de Cristo, não quero que vocês preguem isso, não diga que ele opera milagre. Pedro disse assim, ó, o seguinte, na relação da fé, para mim é mais importante obedecer a Deus do que vocês. Façam comigo o que você quiser fazer. Prenderam eles. O que aconteceu? Deus mandou um anjo lá e libertou eles. Vocês estão entendendo? Então eu não posso carregar esse temor de Deus, irmãos, por quê? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Eu não sei se alguém aqui já leu o livro Marcos do Coliseu ou Catatubas de Roma. Eu indico essa literatura para vocês. Você chora lendo esses livros. Marcos Coliseu, irmãos, conta a história de um grupo de irmãos nossos que foram jogados na arena do Coliseu e soltaram, irmãos, aqueles leões para devorar eles. Coliseu cheio de gente. Aqueles demônios saíram ruindo daquelas jaulas, famintos. E os irmãos agora deitados no meio da arena do Coliseu, cantando um hino a Deus, prontos para selar o testemunho da sua fé com o seu sangue. As feras avançam e, para surpresa de todos, o escritor, irmãos, narra que aqueles leões com quase 3 metros de comprimento se deitavam aos pés dos nossos irmãos e roçavam as cabeças e lambiam os pés dos nossos irmãos como fossem gatinhos de estimação. E os nossos irmãos chutavam a cara deles para ver se eles se enraiveciam e devoravam eles, e eles não faziam isso. Aleluias. Todos revoltosos com aquilo. Sabe quando que eles se levantavam, não corriam, paravam de cantar, e aí eles oravam. E a oração deles era assim: Deus, nos permita selar o nosso testemunho de fé com o nosso sangue. Eu quero morrer por amor ao teu evangelho. Então deixa esses leões me devorar. Deixa esses animais, aleluia, me comerem. Porque eu quero entrar para a história como alguém que foi martirizado, aleluia, por amor à causa do evangelho. E só assim eles eram devorados. Você está entendendo? Então não precisa temer os homens, não temam as leis, porque nada vai acontecer nesse mundo sem a permissão de Deus, nada. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Se você crê nisso, bate palma e glorifica o nome do Senhor. Então não deixe de ser fiel a Deus, irmãos, com medo das represálias, com medo da perseguição. Não. Amém? A Bíblia vai dizer que Deus não permite que você seja tentado além das tuas forças. Deus sabe se você, até onde você aguenta. Amém? Um terceiro temor, irmãos, que ele é muito prejudicial, é o temor do diabo. Será que crente tem medo do diabo, irmãos? Eu conheço alguns crentes que quando vão falar no diabo, eles falam, o outro, coisa ruim, né? E tem medo de falar, irmãos. Será que nós precisamos ter medo do diabo?
Escute-me bem. Eu não preciso temer o diabo e nem as obras do diabo. Você já viu crente com medo de macumba? Com medo de feitiçaria? Se diz, vou fazer uma macumba para ti. Meu Deus, aí não sai nem de casa. Liga desesperado, pastor, vem orar por mim. Irmãos, eu digo isso aqui com toda a segurança bíblica. Macumba não pega em crente fiel. Se você vê um crente macumbado, ele está devendo. Ele está devendo. A irmã se endemoniou, está devendo. O irmão se endemoniou, está devendo. Amém? Porque crente fiel, irmãos, eu vou dizer para você assim, nem depois de morto. Nem depois de morto. Porque eu duvido, irmãos, um macumbeiro meter a mão lá no túmulo de crente. Duvido. O próprio guia diz, não mexe aí que esse não é dos nossos. Deixa esse cadáver quieto aí, Entendeu? E não são poucos testemunhos que a gente ouve disso aí. Então eu não preciso, irmãos, ter medo do diabo. Desde que eu esteja bem com Deus. Se eu não estiver bem com Deus, aí eu digo para você assim, não brinca com ele. Não brinca com ele. Amém? Eu quero ler um texto em 1 João. 1 João capítulo 13, versículo 8. Primeira carta de João. Capítulo de número 3. Versículo de número 8. Diz assim, irmãos, o texto. 1 João 3, 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, guarde bem o que vai vir agora, para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Jesus é mais poderoso do que o diabo. Bem, eu vou repetir. Jesus é mais poderoso do que o diabo e todas as legiões de demônios. Amém? Eu vou dar uma notícia para você. Quando o diabo fez uma rebelião no céu, Jesus nem precisou entrar na briga. Foi o arcanjo Miguel com o exército lá e botou todo mundo para correr e pronto. Escute-me bem. Quando a gente olha para o mundo hoje, parece que o cão está solto aí fora, né? E que Deus perdeu o controle de tudo. Não é assim? A gente pensa, puxa, o diabo está solto. Mas foi tudo profetizado. Quando você vê essa imoralidade, essa violência, essa falta de temor a Deus, essa irreverência, Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será o dia da volta do Filho do Homem. Assim como foi lá com Sodoma e Gomorra, assim também serão os dias do arrebatamento da igreja. Então, quando eu olho para tudo que está acontecendo no cenário mundial,